Pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas tradicionais enquetes dominicais. Trará mais um tema muito importante. Como sempre, esse vídeo está disponível ou no canal do YouTube ou no nosso Instagram, lá, Prof. Leonardo Mota. Tá? A enquete dominical nada mais é do que uma discussão de um tema prático, de um caso concreto que nós trazemos aos domingos. Você pode participar comentando lá no nosso direct, comentando no nosso YouTube, ou então simplesmente participando se concorda ou não com o caso concreto, prático que nós trazemos. A enquete dessa semana veio tratar do modo de disputa da Lei 14.133, modo de disputa fechado, né, aberto ou concomitantemente poderá ser utilizado, e na Instrução Normativa 73 da SES de 2022 trouxe lá o modo fechado e aberto. Então nós vamos trazer um caso concreto para discutir o modo fechado e aberto da Instrução Normativa. A nossa enquete, como sempre iniciamos, traz o seguinte: determinado órgão realizou concorrência para a construção de determinada obra, utilizando como modo de disputa fechado e aberto. Aberta a sessão, constavam as seguintes propostas. Proposta 1, 100 mil reais, 100 milhões de reais. Proposta 2, 108 milhões de reais. Proposta 3, 111 milhões de reais. Proposta 4, 111 milhões e 500 mil reais. Proposta 5, 112 milhões de reais. Foram selecionados para a etapa disputa aberta, já que o modo é fechado e aberto, então tivemos o primeiro momento fechado e o segundo momento da licitação da fase de disputa aberta. As propostas 1, quer dizer 100 milhões de reais, 2, 108 milhões de reais e 3, 111 milhões de reais. E a nossa enquete pergunta: está correto o procedimento? Vimos aí que 44% dos colegas marcaram que sim e 56% marcaram que não. E nós concordamos com 44% dos colegas que sim, que o procedimento está correto, e vamos explicar agora por que seguimos nessa nossa opinião. Primeiramente, lembrando que o artigo 56 da Lei 14.133 traz que o modo de disputa, logicamente da etapa de lance, poderá ser isolada ou conjuntamente, modo aberto e modo fechado. Tá? Regrando isso aí, a Instrução Normativa SEG número 73 de 2022, no âmbito federal, trouxe lá no artigo 25 que o modo de disputa fechado e aberto funciona como? Tá? Da seguinte forma: somente serão classificados automaticamente pelo sistema para a etapa de disputa aberta, quer dizer, estamos na etapa fechada, então só será selecionado para a etapa aberta, na forma do artigo 23, que trata do modo de disputa aberto, com a apresentação de lances, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou maior percentual de desconto e o das propostas até 10% superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento, se for menor preço ou maior desconto. E aí, meus amigos, no parágrafo primeiro, nós temos então que, não havendo pelo menos 3 propostas nas condições definidas no caput, quer dizer, 3 propostas contabilizando a primeira e mais 2, dentro de 10%, que é o percentual que é regrado no artigo 25, poderão os licitantes que apresentarem as 3 melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos na forma do artigo 20. Então vejam, o modo de disputa fechado, ele faz fechado, a primeira etapa, e só entra para a etapa aberta quem? O primeiro colocado e aqueles que tiverem até 10%. Tiverem 5, 6, 10, 20, 50, 100, entre 10%, entram todos para a etapa aberta. E a etapa aberta transcorre conforme o modo aberto. 10 minutos, sendo que nos últimos 2 minutos, se houver um lance, será prorrogado aquela etapa de lance. Mas vejam, o parágrafo primeiro, ele diz o seguinte: se eu não tiver pelo menos 3 empresas com essas regras de 10%, quem entra para a etapa aberta? Vamos voltar? Entram as 3 melhores propostas. Vejam, não é a primeira mais 3, entram as 3 melhores propostas.
Então, voltando aqui à nossa enquete, temos proposta 1, 100 mil e até 10%. Quanto seria? 110 mil reais. Quantas empresas nós temos no intervalo de 10%, considerando 100 mil reais, 100 milhões de reais? 100 milhões e 108 milhões. Então, meus amigos, nós só temos duas empresas. Então, voltando ao parágrafo 1º do artigo 25, o que é que o parágrafo 1º fala? E se não tivermos pelo menos três, entram as três melhores. Significa que não temos três, temos duas, 100 milhões e 108 milhões. Então, pela regra do parágrafo 1º do artigo 25 da IN 73, entra a empresa de 111 milhões de reais, porque considera-se patada. Então, nós temos 100 milhões, 108 milhões e 111 milhões. Então, de forma que a enquete está correta. Entraram para a etapa aberta a proposta 1, a proposta 2 e a proposta 3. Tá? Muito cuidado com relação a essas regras. Muito cuidado. Por quê? Porque se você estiver confundindo, por exemplo, com o modo aberto e fechado, e a classificação lá para o modo fechado, há uma pequena diferença, tá? No modo fechado e aberto, nós temos aqui, no nosso caso, as propostas e o cálculo é simples. Calcula 10%, se tiver todos, quem tiver entre 10%, entra para a etapa aberta, se não, as três primeiras. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que estamos ainda com inscrições abertas para o curso Obras e Serviços de Engenharia da Lei 14.133, juntamente com o professor Fabrício Mareco. Acontecerá em João Pessoa, no Atlântico Praia Hotel, com 16 horas aula, dias 24 e 25 de abril. Vagas limitadas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa enquete domingo. Até mais.